Ei, enfermeiro! Bora começar mais uma aula? Nessa aula eu vou te ensinar como fazer perguntas poderosas. Pode mudar o seu resultado com suas equipes, a sua autonomia, a sua gestão de tempo, vai mudar um monte de coisa. Porque fazer perguntas poderosas é o grande segredo para a gente estimular, desenvolver pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui nesta aula. Tem alguém aí comigo? Quem está ao vivo? Seja bem-vindo você que está vendo a reprise. Seja bem-vindo você que está vendo a aula pelo nosso portal de alunos, aqui na área de membros. E seja bem-vindo você que vai chegar ao vivo, está chegando aí para ficar comigo aqui durante um tempinho, falando sobre liderança coaching, sobre perguntas poderosas. A Dani já está entrando, já estou íntima, estou chamando de Dani. A Érica, a Cris, que é a Cristiane Régia. Sejam bem-vindas vocês que estão chegando. Vamos começar, porque a gente tem um intervalo muito pequeno entre essa aula e a próxima. Então, eu vou tentar ser breve nessa aula aqui, mas não se preocupe, porque o conteúdo que você vai receber é realmente poderoso, tão poderoso quanto as perguntas que eu vou te ensinar a fazer a partir de agora. Quando a gente fala do exercício do papel da liderança, do enfermeiro, principalmente, alguns automaticamente veem a ideia de que o líder enfermeiro precisa ser hábil em ter respostas às perguntas que as pessoas apresentam, principalmente essas pessoas que são da nossa equipe. E essa postura pode acabar estimulando que você tenha uma equipe dependente de você. Isso estimula uma relação de dependência. Eu não sei se eu preciso perguntar, o enfermeiro pensa assim, eu não preciso fazer perguntas, eu devo ter todas as respostas, eu tenho obrigação de responder e resolver todos os problemas do meu serviço, do meu setor. E isso é um grande erro, porque a gente causa uma relação de dependência, a gente acaba causando, sobrecarregando o nosso dia em resolver problemas que poderiam estar sendo resolvidos por outras pessoas, pelo seu colaborador lá, por exemplo. O líder coach, o enfermeiro líder coach, ele desenvolve pessoas. Eu já falei isso bastante aqui nesse workshop, porque o seu diferencial, o que te difere dos enfermeiros comuns, é que você vai desenvolver pessoas enquanto trabalhar com a liderança coach. E com esse tipo de atitude, achando que você precisa ter todas as respostas, você vai estar criando, colaborando para que os seus colaboradores sejam mais ainda dependentes, desmotivados e passivos diante da nossa realidade. Eu não sei se você sabe, mas é uma grande verdade que as pessoas se comprometem muito mais com aquilo que elas participam, que elas ajudam a criar, ou com aquilo que elas têm responsabilidade, em que elas assumem a responsabilidade. E fazer perguntas poderosas são a chave para você conseguir equipes muito mais motivadas, produtivas, colaborativas, com iniciativa e não dependentes de você. Quem já está comigo aqui? Emília, seja bem-vinda. Érica, olá. Cláudia entrou, que bom que você entrou de novo. Cláudia, que bom que você conseguiu. Vamos lá. Então, quando a gente se limita a apenas responder, a gente não está colaborando para o desenvolvimento do nosso funcionário, do nosso liderado. Uma das características que diferem a liderança tradicional da liderança coaching é justamente o que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula. São as perguntas poderosas. As perguntas, gente, elas têm um profundo impacto na vida das pessoas. Primeiro porque leva a gente a pensar, a exercitar o pensamento crítico, o raciocínio eficaz, ajudando a gente a desenvolver uma visão sistêmica e estratégica com criatividade, com assertividade. Então, se você não faz perguntas aos seus liderados, você está impedindo ele de se desenvolver. E, em segundo lugar, porque quando o líder coach ele não diz o que as pessoas devem fazer, essa pessoa naturalmente vai ser induzida a buscar uma resposta, uma solução, a pensar naquele problema e encontrar uma alternativa para a ação. Isso naturalmente vai aumentando o nível de engajamento das pessoas, o comprometimento, a responsabilidade das pessoas, já que foram elas que fizeram a escolha, que tomaram a decisão. E isso vai formar profissionais e até futuros líderes capazes de pensar por si mesmo, de atingir resultados, de transformar a realidade em que eles estão, o ambiente em que eles estão, encontrando novas alternativas, novas possibilidades e até antecipando problemas, antecipando mudanças, tá? Então, perguntas abrem portas para novas descobertas e, consequentemente, geram muito mais conhecimento, porque as pessoas se empenharão em buscar as suas próprias respostas e assim elas vão se desenvolver naturalmente. Perguntas tiram a gente da zona de conforto. Eu vou mostrar o quanto isso é eficaz
e acaba com aquela preguiça mental da gente, principalmente quando a gente está se referindo à equipe que trabalha com a parte técnica. Existe uma preguiça mental ali. E a pergunta tira essa pessoa, incomoda essa pessoa e tira ela dessa preguiça mental, estimulando o desenvolvimento, o comprometimento. O pior liderado não é aquilo que faz o que você pede, é aquele que só faz o que você pede. Faz sentido para vocês? Então, não adianta, aquele que só faz o que você pediu, ele é tão ruim quanto aquele que nem fez, porque ele não está se desenvolvendo. Ele vai te dar trabalho durante muito tempo, e se ele pode até estar sendo eficaz neste momento, mas em algum momento você vai ter trabalho com ele. Tá? Então, o foco do nosso questionamento sempre vai estar em incentivar soluções, incentivar desenvolvimento nas pessoas, em como resolver. E esse é o primeiro paradigma que nós vamos trabalhar com o nosso liderado. A grande maioria das pessoas adora falar sobre os seus problemas, suas culpas, seus sofrimentos, suas justificativas, e ela reserva muito pouco tempo para encontrar solução para esses problemas e fica tentando se justificar. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que fazem perguntas com foco no problema, que vão facilitar a vida do colaborador, do seu liderado, porque aí ele já vai poder usar aquela justificativa, aquela resposta pronta que ele inconscientemente às vezes já criou. Por exemplo, quando acontece uma situação, você pode perguntar de forma, e é errado, essas perguntas que eu vou falar agora não são perguntas adequadas, tá? O que deu errado? Essa é uma pergunta que não vai ajudar a colaborar, a aumentar o desenvolvimento do seu colaborador. De quem que é a culpa? Também é uma pergunta que vai fazer com que o seu colaborador remoa todo o repertório de erros, culpas, desculpas e sofrimento. Por que você ainda não resolveu isso? Ou então, como você pode conseguir fazer isso? O que precisa ser feito? Qual é o próximo passo? Essas perguntas que eu citei por último são perguntas que estimulam a pessoa a encontrar a solução. Se você fizer o que deu errado, ele vai falar, deu errado isso, isso e isso. Pronto. Parou, acabou a resposta, ele está livre da responsabilidade. Agora, se você perguntar como que você pode fazer para que não dê errado novamente, aí ele tem que pensar. O que precisa ser feito? Aí ele tem que pensar. Quais os recursos disponíveis para que isso seja feito da melhor forma? Aí ele tem que pensar. Então, existem perguntas que têm o foco no problema e existem perguntas que têm foco no resultado. Essas perguntas que o líder coaching faz, o enfermeiro líder coaching, o enfermeiro que trabalha com a liderança coaching, o foco dele é na solução, é no resultado, é em estimular o seu colaborador a ter as respostas também, a encontrar as próprias respostas. E não o contrário, e nem fazer com que ele seja um ser passivo que fique sendo lançado de um lado para o outro, segundo a maré. Então, eu vou ver com vocês exemplos práticos aqui de perguntas poderosas que colocam a pessoa inquieta, incomodada, a ponto de fazer com que ela entre em ação. Mas, obviamente, não é possível a gente fazer perguntas. Oi, Érica, boa noite. Obviamente, a gente não consegue fazer perguntas o tempo todo, né? Não dá para ficar o tempo todo perguntando. Mas, certamente, é possível fazer perguntas um pouco mais do que o normal que a gente faz. Por isso, o enfermeiro que trabalha com a liderança coach busca desenvolver a sua capacidade de formular perguntas que fomentem essa criatividade, que sejam capazes de despertar o interesse das outras pessoas, o individual e o coletivo, tá? Junto com o seu colaborador e junto à sua equipe, e que instiguem as pessoas a pensar fora da caixa. Mas isso só vai ser possível, e agora eu quero abrir um parênteses, isso só vai ser possível se o ambiente em que você está inserido seja confiável, né? Seja um ambiente onde exista confiança, onde não tenha medo, onde as pessoas não estão sob controle excessivo, ou seja, em ambientes onde as pessoas possam estar desenvolvendo livremente a sua participação nas discussões é ativa, onde elas possam ter liberdade para externar suas opiniões, né? Desenvolver sua criatividade, permitindo que as boas ideias fluam naturalmente. Existem serviços ainda dentro da enfermagem desse nosso século em que as pessoas simplesmente não podem opinar, não podem falar, não podem dar
a opinião delas, não podem, elas só podem concordar, elas não podem discordar. Então, se o seu serviço é um lugar onde não está no nível de que as pessoas podem abertamente falar a opinião, dar sugestões, eu recomendo que você siga as próximas dicas que eu vou dar agora, porque elas vão ser úteis para você implantar uma cultura de alta performance dentro do seu setor. Primeira coisa que você precisa fazer é criar um ambiente de respeito e liberdade a novas ideias, a novas sugestões, a descobertas. E por mais absurda que as ideias possam parecer no começo, em algum momento elas vão ser úteis. Ter um lugar, trabalhar em um lugar em que você não consegue externar a sua opinião ou fazer sugestões é muito desmotivante. Então, trabalhe isso com a sua equipe, crie formas de que o seu colaborador, o seu liderado possam chegar até você com sugestões, ideias. E outra coisa é você ouvir sem julgamentos prematuros ou rotulando seus colaboradores. Por quê? Porque se a pessoa tem aquela vontade de falar, mas não tem um ambiente propício para isso. Daí você cria um ambiente de respeito e liberdade e a pessoa chega toda motivada para falar com você e você acaba julgando, rotulando aquela ideia, rotulando aquele colaborador, ele dificilmente vai voltar a falar, dificilmente ele vai querer expor a opinião dele novamente. Você, enquanto líder, tem que ter escuta ativa, tem que estar recebendo todas as colaborações, né? Tudo que o seu liderado pretende sugerir, mesmo que você não vá aplicar. Ouça, tá? Evite julgamento prematuro, evite rótulos e ouça ele. Ouça para depois você filtrar ali se aquilo é aplicável, analisar se aquilo é aplicável, filtrar o que era ideia de momento ou o que pode ser realmente aplicável ali. Às vezes ligar uma ideia a outra, o que ele sugeriu complementa alguma coisa que você já estava pensando, tá? Então, esses são os passos para você implantar dentro do seu serviço um modelo de comunicação para que as pessoas tenham abertura para falar com você. Outra coisa, você pode também compartilhar as suas descobertas, as suas informações para a equipe. Isso também facilita com que eles queiram compartilhar com você a opinião deles. Reconhecer as pessoas, lógico, também é muito importante. A participação, a contribuição, mesmo que ela não seja aplicável, agradeça pela contribuição e incentivar, junto aos seus colaboradores, a visão sobre esses pontos de vista diferentes. Lembra que a gente trabalha em equipe. E uma equipe não é formada apenas pela cabeça do líder. São várias cabeças pensantes. Essa pluralidade de conteúdo, de vivência, de experiência que faz a equipe ficar forte. Então, incentive a sua equipe a trabalhar em prol do serviço, colaborando, inclusive, com ideias. Isso vai facilitar a implantação de um ambiente propício para o desenvolvimento da equipe. Nesses ambientes, a liberdade tendo sido instaurada, todos vão poder expressar sua opinião, colaborar, fazer sugestões, e assim a responsabilidade é compartilhada. Imagina que no seu setor, só você tem que ter as ideias. A responsabilidade por ter as ideias, resolver os problemas, é somente sua. Quando uma coisa der errado, de quem vai ser a culpa? A responsabilidade era sua, a culpa vai ser sua. Agora, quando as decisões são compartilhadas, quando as outras pessoas assumem a responsabilidade pelas decisões e participam da tomada de decisão, a responsabilidade é da equipe toda. Sem contar que a chance de falha, de erro, é muito menor. As pessoas elas não vão correr o risco de colocar a equipe inteira no balaio, né, em risco por causa de uma sugestão que não foi bem pensada, de uma opinião que não foi bem expressa. O fato é que não existe evolução sem mudança, não existe mudança sem novas respostas e não existem novas respostas sem perguntas poderosas. Portanto, você precisa desenvolver o hábito de fazer perguntas poderosas. O objetivo delas é aumentar o nível de consciência para que o seu liderado seja levado a pensar e, consequentemente, alterar a sua própria percepção sobre assuntos, ideias e preconceitos, ideias pré-concebidas. Facilitar o apoio desse seu liderado, né? Facilitar que ele dê o apoio e as contribuições dele vai fazer com que eles participem muito mais. E isso tira, além de diminuir a sua responsabilidade, entre aspas, também te tira a carga de trabalho. No final, todo mundo sai ganhando.
eles vão se sentir mais valorizados e você vai se sentir menos sobrecarregado. As perguntas poderosas também ajudam as pessoas a rever o seu próprio comportamento dentro da instituição, buscar dentro deles mesmos novas respostas, ampliando aquele leque de opções e possibilidades de ação. E também encorajam o auto-reforço, elas desenvolvem a autoestima, a motivação, na medida em que elas estimulam o liderado a encontrar pelos seus próprios meios solução ideal para resolver os problemas, em vez de ficar sempre sendo um pau-mandado, sempre sendo alguém submisso ao enfermeiro, grande mestre. Não, ele vai se sentir com autoestima e autoconfiança mais elevada, porque ele também vai estar contribuindo. Faz sentido isso para vocês? Oi, Josiane, seja bem-vinda. Faz sentido? Então, quanto mais você assume, distribui a responsabilidade, quanto mais você pede a participação, mais você vai estar trabalhando em alta performance com a sua equipe. Maior vai ser o desempenho da sua equipe, tá? Então, a gente vai falar agora das perguntas poderosas, porque elas são ótimas para encorajar os membros da sua equipe e reduzir a mudança. Assim, é muito importante. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão aqui no workshop, de alunos aqui, falando, gente, como que eu posso implementar essas coisas que você está falando tudo? Se o meu setor tem técnico de enfermagem que trabalha há não sei quantos anos lá, tinha 8 anos, 10 anos de serviço, e eles são muito resistentes à mudança. As perguntas poderosas podem ajudar nisso. Tá? Isso é ótimo para você reduzir a resistência a mudanças. Você promove a responsabilização do colaborador pela utilização dos recursos, pela otimização dos fluxos, pela resolução dos problemas. Com isso, ele vai desenvolver suas próprias soluções. Então, ele passa a ter responsabilidade sobre aquilo. Ao se sentir fazendo parte, ele vai se empenhar muito mais. Ele vai formular alternativas para a escolha do que precisa ser realizado, da meta que precisa ser alcançada, e vai reforçar a aprendizagem, quebrando aqueles modelos mentais enraizados de que o enfermeiro que precisa tomar todas as decisões, o enfermeiro que precisa fazer acontecer, a culpa é do enfermeiro, a culpa é do enfermeiro. Até para os nossos líderes e outras pessoas, outros membros da equipe multidisciplinar, se você fizer perguntas poderosas, você vai conseguir reduzir a sua carga de trabalho, compartilhando, transferindo a responsabilidade por resoluções de problemas que não são da nossa alçada. Porque hoje, o que a gente vê é que alguns enfermeiros são responsáveis até por olhar sobre o suprimento de papel higiênico no banheiro, no descanso, por exemplo. Isso não é atribuição nossa. As perguntas poderosas vão te ajudar a mostrar às pessoas que isso não é da sua competência, que não é para isso que você está ali, sem ser grosso, sem ser bruto, mas de uma forma inteligente. E não é qualquer pergunta que tem o tipo de resultado que a gente espera. A pergunta certa, ela gera transformação, ela gera mudança. Mudança de atitude, de pensamento, de comportamento. A pergunta errada, ela gera frustração, ela gera culpa, ela gera pouco resultado. Se você quer se tornar um líder de sucesso, se você quer mesmo utilizar a metodologia do coaching na sua liderança, você vai ter que aprender a fazer boas perguntas. E eu vou listar algumas aqui, algumas dicas para você fazer perguntas, e na sequência eu vou te dar alguns exemplos de aplicação dela, tá? A primeira dica, tem alguém comigo ao vivo? Opa, tem alguém aí? Manda um oizinho, tô vendo que tem gente, mas tá todo mundo caladinho. É porque é quinta-feira, é final da tarde, é isso? Fiquem na dúvida não, coloquem pergunta se tiver. Desculpa. Se você estiver vendo pela área de membros, coloca a pergunta aí que eu te ajudo depois, tá bom? Então, a primeira dica, para você fazer as perguntas que realmente desenvolvam as pessoas. Parar de fazer pergunta errada, que não leva a lugar nenhum e só gera culpa, frustração nas pessoas. Ó, primeira dica, faça perguntas mais amplas. As perguntas que podem ser respondidas lá com sim ou não, são perguntas estreitas. Elas não geram discussão, além de raramente produzir alguma inovação para o seu colaborador. As perguntas mais amplas permitem que você receba um conteúdo de resposta muito melhor. Por exemplo, ao invés de você perguntar, você está feliz com os seus resultados? Você pode perguntar, como você acredita ter alcançado esses objetivos ou esses resultados que você gerou? A primeira pergunta pode ser respondida com sim ou não. Você está feliz com os seus resultados? Sim, estou.
E a segunda, como você acredita ter alcançado esses resultados que você gerou? A segunda, ela gera uma reflexão, ela gera uma discussão, a pessoa vai precisar explicar, ela vai precisar falar. Perceba que nesses dois tipos de pergunta é necessário você utilizar o como e o que, mas a pergunta em si, no segundo caso, ela foi diferente. O tipo de pergunta em que gera inquietação, gera reflexão, gera discussão, você precisa usar o como e o que. Nas outras perguntas, você normalmente não usa, ou usa, me diga, né? A pergunta ela é direta, ela é estreita, ela não pede uma explicação. E isso acaba limitando o seu colaborador. Se você sempre pergunta de forma estreita, essas perguntas estreitas e não amplas, você está recebendo sims e nãos e não está desenvolvendo o seu colaborador. A segunda dica é você ajudar as pessoas a terem as suas próprias ideias. Pessoal, uma das melhores maneiras de você guiar os outros é você perguntar ao invés de informar. Lembra que eu falei no início da aula que o enfermeiro tem isso, né? De ter aquela pressão de querer precisar ter todas as respostas? Pois é, não é assim que funciona. Não é assim porque se você tiver todas as respostas, você dificilmente vai ter... Primeiro que você não tem como, tá? Não tem como você ter todas as respostas. Mas caso você tenha todas as respostas das perguntas que forem feitas a você, você vai acabar impedindo o desenvolvimento do seu colaborador, uma vez que você não vai estar estimulando que ele encontre as próprias respostas. Você vai tem um erro, tem alguma falha no processo, acontece alguma coisa dentro do serviço, o que nós podemos aprender com essa experiência que vai ser útil para a gente no futuro. Dificilmente a gente pergunta isso para os nossos colaboradores. Às vezes, por causa do processo de acreditação, por causa todos os programas hoje que tem de eventos adversos, a gente até para responder isso, porque tem um questionário lá para poder responder. Mas para os nossos colaboradores, a gente tem perguntado isso? O que a gente pode aprender com essa experiência que pode ser útil para que isso não aconteça no futuro? Então, quando você faz essa pergunta, esse tipo de pergunta, você ajuda a pessoa a ter as suas próprias ideias, a encontrar novos resultados, a pensar de forma objetiva em prol de encontrar uma solução para aquele problema, para evitar que o problema aconteça novamente. Você vai estar ajudando as pessoas a se desenvolver. São perguntas como essa que nos inspiram também e eliminam nossas resistências. Com as perguntas certas, a gente consegue ampliar a nossa percepção e abrir o nosso pensamento para novas alternativas. Se a primeira vez que foi feito deu errado e você fizer uma pergunta dessa, certamente a segunda vez vai ter muito mais chance de dar certo. O erro vai estar muito mais distante, porque junto com a sua equipe você pensou e eles contribuíram. Outra dica, compreenda as diferenças entre fatos e especulação. As pessoas fazem qualquer tipo de afirmação hoje porque elas acreditam que estão se baseando em fatos. Mas, normalmente, isso faz com que você, enquanto enfermeiro, desligue o seu radar. Quando alguém lhe trouxer um fato, geralmente o ideal é que você pergunte: você reconhece isso como um fato? Se a resposta for sim, você vai perguntar: como você sabe? Ou, você pode me mostrar a fonte dessa estatística, dessa reivindicação, dessa informação? Busque fazer perguntas focadas na solução e não no problema. Com o tempo, você vai acabar encontrando um caminho para fazer as melhores perguntas. Mas, nesse momento, eu quero te incomodar mesmo, para você perceber o quanto você tem deixado de perguntar para as pessoas, de instigar as pessoas a se desenvolverem. Quando você fizer perguntas, faça anotações. Essa é uma outra dica muito importante, ó. Quando a gente pergunta para alguém, é porque a gente quer uma resposta, certo? Para que o seu colaborador não entenda que aquilo é só uma estratégiazinha, faça anotações. Isso mostra respeito para a pessoa. Anote a resposta dele, coloque o que ele registre o que ele colocou de informação para você. Isso faz com que ele se sinta valorizado, respeitado e até motivado a colaborar mais vezes. Isso ajuda muito também a fazer com que o ambiente seja um ambiente propício à comunicação, um ambiente propício à participação de todos, porque o colaborador, seu liderado, não vai achar
que aquilo ali que ele falou vai entrar no ouvido e sair outro. Foi registrado, tá? Sem contar que você registrando as sugestões, registrando as respostas dessas pessoas, quando você tiver que criar um relatório, quando você tiver que resolver um outro problema parecido, você já vai ter ali registrado algumas sugestões de melhoria para aquela solução, né? Para aquele tipo de problema específico que você vai estar buscando. Perguntas, a gente está falando de perguntas poderosas. Que bom que está anotando, Josiane está aqui, a Érica está aqui, a Cissa entrou, o plantão está tenso, hein, Cissa? Coloca no celular e deixa só o som para você ir ouvindo. Que bom que a Emília está atenta a tudo, que bom. Flávia, seja bem-vinda, acabou de entrar também. Então, as perguntas poderosas, elas podem transformar realmente as pessoas ao seu redor. E eu estou falando aqui do âmbito profissional, mas a gente pode usar isso na nossa vida pessoal também, com nossos filhos, com nossos esposos, com a esposa, com o namorado, com a mãe, com o pai, com os amigos. Com base em que você tirou essa conclusão? Eu vou falar de algumas perguntas poderosas. Não, vou falar logo, então. O que você pode fazer a partir de agora de diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Essa pergunta é muito poderosa. O que a gente pode? Não batemos o indicador, não alcançamos o indicador esse mês. Aí você chega e chama o pessoal, chama a reunião para mostrar para eles que não conseguiu alcançar, né, o resultado esperado por período. Daí você pergunta, pessoal, o que a gente pode fazer de diferente a partir de agora para que os nossos resultados sejam melhores até a próxima reunião? E coloquem eles para pensar. Porque o fato é que o que tem sido feito até agora não foi suficiente. E eles respondendo, eles assumem a responsabilidade por colocar aquilo em prática. O que você poderia estar fazendo ao invés do que você está fazendo agora? Essa é uma outra pergunta. Porque se você só fala o que você fez para alcançar isso, beleza, eu fiz isso, isso e isso. Agora, o que você poderia estar fazendo ao invés de ter feito isso que você fez, que não foi o que deu o resultado? Essa pergunta provoca discussão, essa pergunta provoca pensamento, inquietação. Outra pergunta poderosa. O que depende exclusivamente de você nesse processo, para esse objetivo? O que depende exclusivamente de você para que o nosso resultado seja alcançado? Daí ele para pensar o que depende exclusivamente dele. E aí ele assume a responsabilidade, porque aquilo é dele, depende dele. Para filhos, aí para você também, você pode usar isso. O que te impede de tomar essa atitude agora? Naqueles momentos em que você precisa tomar uma decisão, precisa mudar um comportamento, precisa, sei lá, começar uma dieta. O que te impede de começar essa dieta hoje e não adiar ela para segunda-feira, sendo que isso vai te trazer benefícios, né? Então, essa pergunta também é muito poderosa. Quando a gente tem um colaborador reincidente que está apresentando vários problemas, o mesmo problema várias vezes, daí a gente tem que sentar com ele e falar assim, olha, o seu problema está reincidente, eu já te falei sobre isso, a gente já conversou e não está dando certo. Agora, o que está te impedindo de mudar o que nós conversamos para mudar? Porque aí você vai fazer ele pensar, tá? O que você pode fazer imediatamente para se aproximar do seu objetivo? Para que você tenha mais resultado? Para que você tenha mais tempo livre? E aí você vai acrescentando o complemento aí. Mas é o que você pode fazer imediatamente, a partir de agora, que já vai te aproximar do resultado. São perguntas poderosas assim que transformam, que geram mudança, que fazem com que as pessoas pensem na resposta antes de responder e coloca essa pessoa em ação. Quer ver um exemplo? Eu recomendo que você, para estimular a autonomia dos seus colaboradores, comece a criar algumas regras para que eles tragam problemas. Existem enfermeiros que eles são tão dominantes que os colaboradores, quando ele não está no setor, aquilo para, não funciona. Quando ele está de folga, o WhatsApp dele não para. Quando ele está de férias, vira um caos. Então, você precisa estimular a autonomia dos seus colaboradores para que você não se sobrecarregue tanto. E aí, eu recomendo 4 regrinhas que você pode colocar, né? Colocar como regra mesmo. Inserir no seu trabalho
para que alguém chegue para você com a pergunta. A primeira regra: quando alguém chegar para você, trouxer um problema para você, esperando que você apresente uma solução, pergunte para ele o que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Nessa pergunta, ele já vai recuar, ele vai parar, porque ele não estava pronto para receber essa pergunta. Ele trouxe um problema para você, o carrinho de emergência está aberto. Fulano, o que você faria para resolver isso se você estivesse no meu lugar? Ele já vai pensar e, de repente, você vai se surpreender com a solução, a resposta que ele vai sugerir para você. Normalmente, inclusive, é o que acontece, tá? E ele vai se surpreender com a sua pergunta. Isso vai criar um canal de comunicação, ele vai se sentir importante por estar participando. E a gente vai descobrir, de repente, um potencial líder ali. Porque se ele tiver boas respostas, ele pode te ajudar a liderar o restante da sua equipe. Através das respostas, das perguntas certas, você vai poder identificar quem do seu time que tem potencial para liderança e que deve ser estimulado para exatamente te cobrir nas horas que você está sobrecarregado, te ajudar a colaborar com você. Quando a pessoa não tem resposta, pode acontecer por dois motivos. Primeiro, porque ela não era estimulada antes a ter respostas, né? E o segundo motivo é porque ela não está preocupada com o serviço. Ela é só aquele tipo de pessoa que reclama de tudo, que vê os defeitos em tudo, mas que não está nem aí para nada. Então, fazer perguntas poderosas também vai servir para você identificar esse tipo de colaborador. Porque uma hora ele vai parar de levar problemas para você. Ele vai se incomodar em levar, porque toda vez você transfere para ele a responsabilidade pela resposta. Com isso, você, além de identificar o seu colaborador que não está engajado com o serviço, você ainda fica livre daquelas pessoas que ficam só urubuzando, falando o problema, mostrando, mas que não querem colaborar com uma ideia, com uma sugestão, para que não querem fazer parte da equipe de fato. Tá? Outra coisa que eu recomendo é que sempre que um liderado te trouxer um problema, esperando que você apresente uma solução, você adote a seguinte regrinha dentro da sua organização, do seu setor. Pede para ele, explica para ele, né? Fala para eles, olha, pessoal, a partir de agora, toda vez que alguém me trouxer um problema, precisa que você traga pelo menos 3 sugestões de melhoria. É provável que os problemas até diminuam para chegarem até você, tá? E você vai receber menos problemas, vão menos reclamações para você. Porque, na verdade, o que acontece é que os técnicos, eles acabam chegando para você não para mostrar o problema, mas para reclamar do problema. Quando ele quer mostrar, ele já vem pensando em alguma coisa que podia ser feito para melhoria. Quando ele quer só reclamar, é porque ele acha que a culpa é sua, a responsabilidade é sua, então o problema é seu. Tá? E aí, quando você coloca essa regra de apresenta 3 soluções de melhoria antes de trazer um problema, já vem com elas pensadas para me apresentar essas 3 soluções, essas 3 sugestões de melhoria. É bem provável que, além de diminuir o número de perguntas de problemas que vai chegar até você, você também vai diminuir a sua demanda de trabalho, porque, de repente, as sugestões que vão vir vão ser as melhores. De repente, a mesma que você teria, de repente, é melhor do que a que você teria. Sem contar que o seu colaborador vai estar participando ativamente, a responsabilidade vai ser dele, ele vai se sentir motivado e todos os outros ganhos. E ele vai ter que quebrar a cabeça antes de vir, né, para trazer as soluções. Dependendo da situação, antes de levar o problema, ele pode até resolver isso lá, só para não precisar levar o problema, porque se ele pensar em 3 soluções e uma delas for possível dele fazer, ele vai acabar resolvendo lá mesmo, antes de levar o problema para você. Por que ele vai identificar um problema, pensou 3 soluções, uma é aplicável, super aplicável, ele pode fazer independente de você, para que ele vai levar esse problema para você? Ele vai resolver lá mesmo. É lá, você não vai nem ficar sabendo, ou depois só vai ficar sabendo depois que já tiver sido resolvido. Ou ele só vai chegar para você para te consultar em relação ao ok, para você dar o ok para ele executar aquilo que for necessário. Tá? Então, segunda dica é você pedir para o seu colaborador pensar em 3 soluções antes de trazer um problema, antes de fazer uma reclamação em relação ao serviço. Outra dica, quando ele vier com algum problema, você perguntar, na sua opinião,
Como nós devemos proceder para que esse tipo de problema não aconteça, não se repita novamente? Olha, existem pessoas que trabalham no piloto automático, eles não estão acostumados a pensar fora da caixa, a encontrar soluções, e a culpa, em grande parte, é do enfermeiro, que acaba recebendo a demanda toda do serviço, assumindo atribuições que nem lhe competem na maioria das vezes. Então, as pessoas não têm culpa hoje de estarem trabalhando no piloto automático, mas nós estamos sobrecarregados, temos obrigação de desenvolver a nossa equipe, então a gente também não precisa se conformar com isso. Algumas pessoas, elas têm preguiça de pensar, e a solução era simples, era fácil, mas elas estão acomodadas e tão habituadas a só reclamar que elas nem se preocupam em pensar um pouquinho antes de levantar um problema. Fazendo perguntas como essa, na sua opinião, o que nós devemos fazer, proceder, para que esse tipo de problema não se repita? Isso tira a pessoa da zona de conforto, faz com que ela pense. E nós sabemos que todo mundo possui a capacidade de contribuir com novas ideias, desde que eles sejam estimulados para isso. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, só levando reclamação, só levando o problema. Porque quando ele leva o problema, ele entrega, ele se exime da responsabilidade. Ele já fez a parte dele. O resto é com o enfermeiro, o problema é do enfermeiro, porque eu passei para ele. Já ouviram isso? Ah, mas eu passei para ele o problema. É muito comum a gente ouvir isso, principalmente do pessoal do operacional. Eu passei o problema para ele, para o líder, eu passei para o meu chefe, eu passei para o enfermeiro, ele não resolveu. Por quê? De repente está faltando você estimular o seu colaborador a contribuir. E essa pergunta, como que nós devemos proceder, fazer, agir, para que esse tipo de problema não se repita, não aconteça novamente? Faz com que o seu colaborador saia da zona de conforto. Ele tem que pensar antes de... para te ajudar a resolver o problema. Daí a responsabilidade é compartilhada. Tá vendo todas as vantagens de você fazer perguntas poderosas? Deixa eu ver aqui. Que bom, que bom. Josiane, você vai sair, que pena, mas vai estar gravado aqui até domingo e na área de membros na sequência da semana, tá? Sair da zona de conforto. A Alessandra entrou também. Quem mais está aí? Eu estou vendo que tem mais gente do que está falando no chat. Ok, continuando. Continuando, já caminhando para o final. Quando você estimula o seu colaborador a pensar, você pode se surpreender com o que vem de resposta. Eu vou colocar 20 perguntas poderosas para líderes. Por quê? Porque isso é como bônus, tá? Dessa aula. É outro presente para vocês. É o seguinte, aqui eu falei das 20 perguntas, não, das perguntas poderosas aplicadas ao nosso colaborador, à nossa equipe. Eu mostrei para você que você está perguntando pouco, que você está assumindo responsabilidades demais, que as pessoas estão cobrando de você coisas que não deviam, porque às vezes os problemas, às vezes as dificuldades são fáceis de resolver, mas eles estão dentro de uma caixinha, de uma zona de conforto, e não vão sair de lá por vontade própria, porque é muito mais fácil ficar lá. Mostrei que quanto mais você estimular os seus colaboradores a terem terem respostas com as perguntas certas, mais vantajoso vai ser para o seu serviço, para você enquanto profissional e para o seu colaborador, que consequentemente vai estar se desenvolvendo, vai estar se motivando a participar, a interagir, se sentindo parte da equipe. Mas o bônus que eu vou dar para essa aula, o anexo dela, são 20 perguntas poderosas para líderes. Essas perguntas vão te incomodar enquanto líder, para você pensar e refletir se você está exercendo o seu papel enquanto enfermeiro líder dentro do seu serviço, dentro da sua instituição. Eu não vou colocar ela aqui, eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, para quem está na lista de transmissão. Para quem não está na lista de transmissão, manda mensagem para o nosso WhatsApp, para a gente adicionar vocês, que o material já está sendo enviado por lá. Mas também vai estar disponível na área de membros, então se você está vendo essa aula pelo portal de alunos, provavelmente ela está disponível para vocês para download aqui embaixo. São 20 perguntas poderosas para líderes, que vão te incomodar, fazer você, líder, sair da caixinha, sair da sua zona de conforto, fazer com que você perceba o seu papel, identifique se você está exercendo 100% do seu papel. Porque, olha, existe uma teoria que é a teoria das competências. É muito fácil transferir culpas, né? Transferir responsabilidades.
Mas de tudo que existe na instituição de saúde, a gente tem a teoria das responsabilidades diz que nós somos responsáveis, nós, os líderes, somos responsáveis por apenas 33,3%. O restante, vamos lá, falar 30% para arredondar. 30% é responsabilidade do líder. Os outros 30% são responsabilidade da equipe. A equipe também tem responsabilidade sobre o sucesso de um serviço, de uma instituição. E os outros 30% é responsabilidade da instituição. Você tem o poder de potencializar os seus liderados a entregarem 100% do que eles são responsáveis. Você tem a obrigação de estimular a instituição, de cobrar da instituição que eles entreguem, né, disponibilizem 100% do que é responsabilidade deles para que vocês façam o serviço. E é muito fácil a gente cobrar da nossa equipe, a gente cobrar da instituição, mas não assumir o nosso papel. Porque nós somos responsáveis por 30% do todo, que é o que cabe ao resultado. Mas será que a gente faz 100% dos nossos 30%? Será que nós estamos 100% empenhados em realizar e fazer tudo o que a gente pode para que os nossos 30% sejam totais, sejam completos? Ou a gente só é enfermeiro que fica cobrando, mas a instituição não fornece, mas a minha equipe, mas a instituição, mas a minha equipe. Mas e o seu 30%? Você já fez tudo dele? E essas 20 perguntas poderosas que eu vou colocar lá, elas vão servir para você se incomodar. É para você pensar, enquanto líder, se você está fazendo o 100% que te cabe. O 100% dos 30%. Para que a sua instituição, o seu setor, o seu serviço tenham os resultados que ele espera. Você pode orientar e estimular os seus colaboradores a fazer 100% dos 30% deles. Você pode cobrar da instituição para que ela faça 100% dos 30% que compete a ela. Mas e você? Está fazendo 100% dos 30% que te competem? Responda as perguntas lá. Não precisa mandar resposta, não. É para você aquilo. É para você pensar no que você tem feito enquanto líder e de que forma que você tem efetivamente sido o enfermeiro líder que faz diferença. Ou será que você está na zona de conforto? Está na sua caixinha aí também? Será que essas perguntas poderosas aqui vão te ajudar a ser um líder melhor a partir de amanhã? Eu espero realmente, verdadeiramente, que sim. Para que você tenha, seja aquele enfermeiro referencial, aquele enfermeiro admirado, valorizado, que você sonhou ser quando você assistiu lá as primeiras aulas do primeiro período da sua faculdade. Porque você não estudou tanto para ser um enfermeiro medíocre. Medíocre, que é aquela pessoa que está na média. Um enfermeiro comum, normal, igual a todo mundo. Você estudou para ser o enfermeiro. E às vezes a gente se esquece, se acomoda na nossa caixinha de zona de conforto, que a gente acaba parando de dar os 100% dos 30% que nos compete. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você, tá? Eu espero que vocês se incomodem com as perguntas que eu fiz para vocês, que eu preparei para te incomodar mesmo. E aí, lembrando, quem tiver fora da nossa lista de transmissão, manda o WhatsApp para a gente. O número do WhatsApp está no primeiro post, no post fixado aqui da comunidade do Facebook. Quem tiver já vai receber as perguntas poderosas pelo WhatsApp até hoje, final do dia. Vou só esperar para o pessoal ficar mandando mensagem e eu mando para todo mundo de uma vez. Quem está assistindo na área de membros, o material já está disponível para download. A gente está atualizando todas as aulas, colocando disponível para você. Então, provavelmente, se você está assistindo, o material está disponível para download. A gente tem mais uma aula hoje ainda. Está acabando, está chegando ao final. A gente está no penúltimo dia. Amanhã o dia também está super especial. Gente, eu tenho 3 aulas com vocês amanhã. Mas a gente tem uma aula com um convidado amanhã. Que se eu falasse assim, Sheila, qual dessas... Eu não posso assistir, Sheila, todas as aulas ao vivo. Eu tenho que assistir uma, eu posso assistir uma só. Eu abro mão de você assistir as minhas ao vivo. Assiste a reprise. Assiste. Mas pode assistir a reprise da minha. Prioriza participar da aula ao vivo do convidado de amanhã. É a aula das 18 horas. Não percam a aula das 18, tá? Só isso que eu falo. Ele vai ajudar você a vencer as crenças limitantes, os sabotadores que te impedem de ser o enfermeiro que você sonhou ser.
de ser além daquilo que você sonhou ser. Ele é especialista em sabotadores de crenças limitantes. Então, a aula é como liderar, vencer crenças limitantes para liderar com excelência. Não percam. Mas também não pode perder as minhas. Se puder assistir as minhas também ao vivo, eu espero vocês aqui, vai ser um prazer. Eu estou adorando fazer esse workshop. É muito bom ter vocês assim ao vivo, interagindo comigo. Mas, se puder assistir só uma, assiste a dele. E vem ver as minhas na reprise, na sequência que vocês assistirem a dele, tá bom? Não percam a aula de amanhã. Grande abraço, pessoal, e até a aula das 8. Na aula das 8 eu vou falar sobre, a próxima aula, eu vou falar sobre avaliações de desempenho e o papel do enfermeiro nessa metodologia que é tão maçante, tão massacrante, tão oprimente dentro das instituições. O papel do enfermeiro que trabalha com a liderança coaching, como que a gente pode fazer com que as avaliações de desempenho sejam avaliações de crescimento, de desenvolvimento para os nossos colaboradores. Também está imperdível, modéstia à parte. Grande abraço e até a próxima aula, tá? Beijo, beijo, até!